cargos iniciais da carreira sem interferência direta de qualquer dos poderes ou de outra instituição. E através dos artigos 31, inciso 17 e 90, parágrafo 1º, já citados pelo Bruno Miragaia, para tanto compete ao Conselho, que é esse órgão deliberativo, de forma, reitera-se, autônoma, deliberar sobre a abertura, organização e regulamentação do concurso público. Logo, só para terminar, porque é sobre esse tema. Tá, é só para terminar, porque esse eu vou ficar centrado nesse tema, eu não vou entrar depois na discussão dos outros pontos, não. Logo, compete ao Conselho, por autorização expressa da Constituição, da Lei Complementar 80 também, a Lei Complementar Federal, e a Lei Complementar 988, decidir sobre as regras para o preenchimento de vagas em concurso público da Defensoria, seja de defensores, servidores ou estagiários, como foi muito bem ampliado pelo Bruno Miragaia. E outra pergunta, a edição dessas regras admite previsão de cotas étnico-raciais? É possível, ainda que não haja lei específica no caso? A resposta também é sim. E é sim porque, dentro dessa autonomia conferida pela Constituição, pela Lei Complementar Federal, pela Lei Complementar Estadual, à Defensoria Pública e ao Conselho como órgão deliberativo, compete a este Conselho conferir densidade normativa à Constituição Federal. Em particular, o princípio da igualdade material, pluralismo social e a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, dentre elas as raciais. Isso são princípios constitucionais que estão dentro dos direitos fundamentais e eles têm que ser realizados, independente de edição de lei para tanto. Cabe, dentro do princípio da verticalização dos direitos fundamentais, aos órgãos públicos dar densidade jurídica aos princípios constitucionais e aos ditames constitucionais como esse. Esses são mandamentos constitucionais que autorizam a adoção de políticas afirmativas pelo poder público, independentemente de lei, entre elas as cotas raciais. E como instituição pública, cabe à Defensoria, pelo seu órgão normativo, Conselho, realizar a Constituição Federal no seu âmbito interno. De qualquer sorte, a complementar... E uma parte, conselheiro. Só para terminar... É porque só está mudando de assunto já e eu esqueci. Não, eu vou continuar nesse assunto. Falar. Eu não vou sair do assunto... Eu não vou ter... 6 pessoas inscritas. Pedro, o senhor me permite, a parte é regimental, o senhor não vai cercear o direito de pedir a parte. Ele não concedeu, eu vou devolver a palavra. Pedro, eu vou lhe conceder, mas é porque eu não vou sair da questão da autonomia do Conselho para deliberar sobre isso no concurso. Entendi. Eu quero dizer que o senhor, defensor geral, não tem o direito de pedir que eu fique quieto. Isso não. Eu pedir a parte é regimental. Eu pedi. O senhor quer dizer que eu não posso pedir a parte? Eu só estou te solicitando. Sim, eu achei que ele tinha esquecido, eu voltei a carga. Agora você vai caçar minha palavra? Não vou, mas é que ele não concedeu a parte. Pedro, só solicito que você espere um pouco, já estou terminando, mas eu não vou sair desse tema da autonomia do Conselho. Eu dispenso a parte. Certo. De qualquer sorte, a Lei Complementar também 988 determina, assim como a Constituição, que a Defensoria tem como fundamento de sua atuação a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. E aqui, o sentido dessa norma é claro, não basta só a Defensoria Pública atuar externamente, ingressando em ações civis públicas, atendendo a população. Ela tem que também reduzir as desigualdades sociais internamente. E internamente, as cotas é uma dessas ferramentas e ela deve ser utilizada. Ou seja, há fundamento também, além da autonomia, a previsão de nossa função institucional dentro da nossa própria lei e dentro da Constituição. E a mais, ao Instituto da Igualdade Racial, já mencionado pelo Bruno Miragaia e pelos demais conselheiros, especialmente o artigo 1º e 39. Há também o já reconhecido e notório, a reconhecida e notória declaração de constitucionalidade das ações afirmativas pelo Supremo. Há que se lembrar que as universidades públicas federais e estaduais, a partir da autonomia constitucional no artigo 207, já aplicavam as cotas étnico-raciais para a seleção dos seus estudantes. E o próprio Ministério das Relações Exteriores, que tem um dos concursos mais rígidos e difíceis do país, e que é uma das instituições reconhecidamente das mais conservadoras do país, já adota a política de cotas étnico-raciais há bastante tempo, inclusive anterior à edição do Instituto da Igualdade Racial, anterior à Lei 12.990 de 2014 também. Além de, claro, do CNMP, que já está em estado avançado, e do parecer do Daniel Sarmento, que é bastante robusto também. Só para terminar, então, para dizer essa frase, a gente não pode utilizar a ausência de lei, ou seja, um instrumento democrático, como forma de impedir a realização da Constituição, ainda mais em interesses fundamentais. Ela pode e deve ser realizada pelo Conselho no exercício da sua autonomia. Por isso eu voto pela competência do Conselho na matéria e adianto o voto pela aprovação também das cotas raciais, e aí os outros aspectos deixaremos para depois.
vocês para a gente não ter manifestação depois das manifestações aqui dos conselheiros, para a gente respeitar aqui, manter a tranquilidade do debate, assegurar aqui o direito de manifestação de todos os conselheiros. O próximo inscrito é o conselheiro Wagner. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui e também parabenizar a manifestação de todos aqui que se inscreveram no momento aberto a favor dessa questão da instituição das cotas aqui nos concursos da Defensoria Pública. Eu faço especialmente na pessoa do Vinícius, nosso colega aqui do 6º concurso, né? Que, como ele mesmo colocou, infelizmente ele faz parte de uma triste estatística, que entre 108 aprovados, ele é o único que se declarou negro. Ou seja, menos de 1% dos aprovados do último concurso da Defensoria Pública declarou-se negro. E, infelizmente, essa estatística ela é retratada também na sociedade brasileira, por dados estatísticos oficiais. Se a gente pegar o censo do IBGE de 2010, a gente vai ver que dentre os analfabetos, 5,9% são brancos e 13,2% são negros. Ou seja, 2,5 vezes a mais de negros analfabetos do que brancos. Se depois a gente verificar a população que tem curso de pós-graduação, 80% são brancos e só 17% são negros. E nesse aspecto acaba sendo importantíssima essa conquista da Educafro aí, de instituir também as cotas para as pós-graduações dos cursos das universidades públicas. Aí se a gente passar para a questão do desemprego, também vê que 4,4% só são brancos, enquanto 6% são negros. Trabalho sem carteira, o número de negros é bem superior. Os formados em ensino superior, hoje são mais de 20% são brancos e apenas 8% negros. E aqui é importante a gente ressaltar a atuação fundamental da instituição das cotas nas universidades, o que ela fez para poder modificar esse cenário, porque em 2002 eram apenas 7,6% de estudantes universitários negros. Esse percentual, em 2012, depois de 10 anos da instituição das cotas, passou para 35%. E eu acho que isso é o que é importante a gente fazer aqui também na Defensoria Pública e, na verdade, em todos os concursos públicos. É instituir as cotas justamente para diminuir essa desigualdade social. E aí eu deixo a pergunta, quando fundamentam, o princípio da igualdade na Constituição não permitiria a instituição dessas cotas. Mas que igualdade é essa? Na verdade, a igualdade no Brasil ela não é uma realidade. Ela é algo que nós temos que construir. E a instituição de cotas nos concursos é uma contribuição a mais para essa construção. Eu não vou repetir aqui todos os fundamentos, tanto jurídicos como filosóficos, legais, para a instituição das cotas, porque eles são muitos e, como o Augusto disse, eles são muito sólidos também. Aqui eu vou aproveitar para parabenizar o voto do nosso colega Bruno Miragaia, que, sem dúvida, do meu ponto de vista, foi excelente e tirou qualquer dúvida sobre eventual insegurança na instituição dessas cotas aqui pela Defensoria Pública. Portanto, eu vou adiantar também meu voto. Eu voto pela autonomia da Defensoria Pública e instituir as cotas em todos os concursos públicos realizados pela Defensoria, seja para defensor, ou servidores, ou estagiário. E só a questão da deliberação, dos critérios da deliberação, isso aí eu gostaria de deixar para uma discussão mais prolongada, um amadurecimento melhor, posterior. Próximo inscrito, Horácio. Excelentíssimo presidente, senhores conselheiros, senhores e senhoras presentes. Talvez até pedindo vênia a todos os presentes que estão ansiosos aí com os debates, ansiosos aí com a decisão desse conselho. Mas eu queria já adiantar aqui que pese o maravilhoso voto do conselheiro Bruno Miragaia, em que pese também eu já estar convencido da importância do sistema de cotas para concurso público, eu não estou convencido da extensão da autonomia administrativa para a regulamentação disso por meio de deliberação. Não estou dizendo que com isso sou contra, só digo que com isso não tenho segurança jurídica, como bem colocou o nosso
presidente, defensor público geral, para tomar uma decisão de forma corrida, até porque tive acesso ao voto do Bruno Miragaia às 9h50 da manhã, ao voto do Pedro às 11h08. Não li o voto do Pedro, só tive a oportunidade de acompanhar o voto do Bruno Miragaia. Então eu acredito que, até tirando por conta o compromisso que o primeiro subdefensor público geral colocou, de que o concurso somente seria aberto após a definição dessa temática, eu não vejo prejuízo algum de adiantar o defensor público geral que eu estou pedindo vista desse procedimento. Como houve pedido de vista do conselheiro Horácio, eu vou fazer também pedido de vista conjunta. Então, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 do regimento interno, esse prazo vai ser comum, né, e os autos vão permanecer aqui na secretaria e o processo retoma a votação na próxima sessão. Conselheiro Wagner, se não me engano, o pedido de vista conjunto ele é após o pedido de vista individual, não é isso? Não é vista coletiva. Na verdade, é vista individual também. É que foi ao mesmo tempo, por isso que eu digo que é conjunto. Tudo bem, acho que a senhora pode fazer a digitalização, não pode, Sara? Tudo bem. No prazo regimental, né? Próximo inscrito, Alderon. Bom, infelizmente a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Eu pessoalmente acho que esperava que hoje a gente tivesse uma decisão, mas vamos em frente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse conselho que teve todo o cuidado com esse processo, né? Esse processo que foi aí solicitado pela sociedade civil e trazido pela ouvidoria da Defensoria, pelo Núcleo e pelo Instituto Luiz Gama. E nesse processo, eu acho que eu gostaria realmente de, talvez a sociedade civil não saiba, mas houve todo um trabalho aqui nesse conselho, até para nos avisar da data do voto desse processo. Então, eu queria agradecer a todos os conselheiros por essa compreensão da importância desse tema, né? Acho que isso é importante. E eu queria também destacar aqui, né, foi entregue aos senhores o manifesto de juristas em favor da implementação das cotas, né? Eu não vou ler todos os nomes aqui das pessoas que já assinaram. Infelizmente, nós começamos a colher essas assinaturas na quarta-feira, então ainda há pouco tempo, né, mas já tem vários nomes, várias pessoas, várias instituições que assinaram esse manifesto em favor das cotas da Defensoria, as cotas na Defensoria. Bom, eu queria só rapidinho chamar a atenção para o processo da Defensoria. A Defensoria, né, ela é criada pela a força da sociedade civil, pela organização dos movimentos sociais. Dentro dessa defensoria, nós temos os mecanismos de participação, que é a conferência, a audiência pública, as consultas, o momento aberto, e nós temos essa ouvidoria externa, que é da sociedade civil. Uma defensoria, se você olhar por esse lado, é uma defensoria que tem aí um aspecto popular, de participação. A possibilidade hoje das 10 ou 11 manifestações que tivemos aqui, isso é inédito em qualquer serviço público, né? O controle do serviço público feito pela sociedade civil. E seria muito interessante, seria muito importante que essa mesma defensoria adotasse as cotas raciais, né? Que eu acho que isso já está mais do que falado aqui. Como já foi pedido vista, a gente então aguarda, e eu acho que é importante a presença da sociedade civil aqui, né? Eu queria destacar esse ponto, agradecer a cada um de vocês que hoje faltaram no trabalho, faltaram na escola, e vieram aqui para essa luta, para esse trabalho aqui junto a esse conselho. E realmente faz a diferença vocês estarem aqui, né? Faz a diferença. Eu acho que faz a diferença no sentido do diálogo, né? Da gente poder dialogar juntos, e vocês também saberem que esse conselho
também é transparente, tem o seu trabalho aqui. A qualquer momento vocês podem vir aqui, não é só em temas importantes como esse, mas queria reforçar esse agradecimento a cada um de vocês que estiveram aqui hoje. E acho que isso faz muita diferença, né? Então eu queria finalizar, então agradecendo aí também o voto do Miragai, que realmente foi um trabalho que deve ter suado bastante, né? Queria agradecer, acho que a ouvidoria e acho que o núcleo e o Instituto Luiz Gama a gente fica muito agradecido pela qualidade do voto. E claro que esse processo continua, a gente ainda vai discutir, mas volto a lembrar, né, que pelas falas aqui não há o que discutir no mérito, né? Eu acho que a questão das cotas ela tem que ser implantada, ela precisa ser implantada, até por uma coerência da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, pela sua missão, ela tem que adotar essa questão das cotas. Claro que depois dos detalhes, comissão, porcentagem, é um outro detalhe que nós vamos ter que avançar um pouquinho mais nesse trabalho. Se procurarmos impedir isso, claro que vai se prolongar esse processo. Então eu pediria até assim aos conselheiros que ainda não se manifestaram, que realmente tivesse uma atitude cidadã e republicana nesse momento. Agradeço mais uma vez a possibilidade de falar nesse conselho. Presidente, pela ordem, só queria pedir à secretaria para registrar o meu voto pela inclusão das cotas nos concursos da Defensoria por meio de deliberação. Então eu queria adiantar o meu voto. Eu gostaria também de pedir a inclusão do meu voto em ato, votando pela instituição das cotas por meio de deliberação. Queria pedir no mesmo sentido. O meu também no mesmo sentido. Eu quero a inclusão do meu voto. Eu já está fisicamente incluído. Kátia. Já falaram, praticamente esgotam, né? E tem esse pedido do presidente para não se repetir os argumentos e fundamentos, mas alguns não tem como deixar de abordar. Então eu vou iniciar minha fala agradecendo a riqueza da participação, dos pronunciamentos de todos aqui no Momento Aberto. Realmente é enriquecedor ouvir a experiência e a visão de cada um em relação à questão da discriminação evidente que a gente percebe na sociedade, né? E aqui em São Paulo isso é muito marcante. E também gostaria de parabenizar o conselheiro Bruno Miragaia pela profundidade do voto. Eu senti uma precisão na superação das barreiras, das supostas barreiras formais, pela possibilidade de regulamentação das cotas étnico-raciais por meio de deliberação. Eu acho que você conseguiu superar essas barreiras. Então, também, na minha opinião, e depois vou pedir para lançar o voto, eu entendo que é possível este Conselho Superior deliberar a respeito disso. E gostaria de dizer poucas palavras, dizendo que nós aqui somos pessoas privilegiadas, porque nós estamos tendo uma possibilidade de participar desse debate. Ele é importante, o tema é delicado, e nos dá à Defensoria Pública a oportunidade de realizar um resgate histórico. É o resgate de uma dívida dos estrangeiros brancos para com os estrangeiros negros. Eles não vieram espontaneamente fixar seus destinos aqui no Brasil. Eles estão aqui porque os seus descendentes foram violentamente arrancados de seus países de origem. Eu imagino aqui se fosse o contrário. Em relação à população indígena, também eu sei que eles não nos convidaram para estarmos aqui. E também não nos emprestaram, não cederam os seus espaços que eles ocupavam naturalmente. Então, se de um lado é triste que a gente tenha que discutir cotas raciais, no ano 2014, né, em concursos de ingressos para os cargos da Defensoria Pública, eu lembro que é uma instituição que tem por missão e fundamento
a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza. Agora, de outro lado, muito pior seria se nós adiássemos ou afastássemos a possibilidade de adoção dessa medida, antecipando o meu voto pela possibilidade de regulamentação por deliberação. Obrigado, Kátia. Para o número H, essa escrita. Na verdade, eu só vou, mais uma vez, agradecer, né, dizer que não é fácil, é um voto difícil, né, não pela consciência e pela certeza do acerto dele para mim, mas pela pesquisa que é necessária, não só para trazer uma segurança jurídica, né, para esse conselho, mas para convencer meus colegas aqui, né. Eu acho que é muito mais fácil uma pessoa só fazer um voto e deixar para os colegas a responsabilidade da aprovação, mas eu acho que o que eu busquei foi, além de fazer o voto, convencer, né, os colegas, porque eu acho que de fato a gente necessita dessa política o mais rápido possível. E sei que nós temos um pedido de vista, ele é respeitável, está no regimento. Eu tenho certeza também que a gente vai fazer o máximo para respeitar o prazo regimental, são de 2 sessões, né, para votar. Uma sessão? Meus colegas me corrigindo, uma sessão para julgamento. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de falar que a gente pode contar com as cotas no concurso, porque a gente, pela declaração de votos, a gente tem um número muito grande de votos aqui. Nós temos a maioria já, pelo que eu vi de antecipação de votos. Eu acho que o que falta para nós agora sentarmos e discutirmos uns pontos da deliberação e avançarmos para obter uma segurança jurídica, então, no texto normativo. Quero mais uma vez agradecer e espero contar com a pluralidade na instituição o mais rápido possível. Só questão de esclarecer do povo, né? O povo sair aqui esclarecido. Podia dar para nós um resumo: quantos votos a favor, quantos contra e quantos ainda vão votar? E quantos pediram vistas? Eu queria manifestar sobre isso. Senhor professor, a gente tem... Quantos somos que votam, né? Importante. Quantos votos total? Quantos votam? Eu queria me inscrever. Só antecipar aqui das pessoas que se manifestaram por hora. A gente tem 6 votos favoráveis à institucionalização das cotas por deliberação, ficando pendente a discussão dos detalhes aí da regulamentação, do texto da deliberação, para definir o percentual, definir a comissão de formação. A gente tem 6 votos, o que já dá a maioria do conselho, para aprovar pelo menos a cota por deliberação. Isso já, pelo que foi colhido aqui, já está de acordo. Posso manifestar? Bom. Em primeiro lugar, eu sou relator, evidentemente, o meu voto está pendente ainda. Eu não falei nada do mérito, só não conheci meu voto. Ou a parte daquela hora, para que não fique qualquer mal entendido, era simples, era só uma questão que até se seria superada logo. Eu ia dizer que o argumento então utilizado naquele momento pelo conselheiro Augusto dizia respeito, salvo engano, à sua leitura, né, à norma advinda com a emenda, não é isso? Claro, ela se somou às demais, mas a norma originária da autonomia veio com a emenda 80, veio, salvo engano, a parte era para esclarecer isso. Então, eu ia dizer que se fosse esse aí, se fosse essa questão e a fundamentação do conhecimento, que aliás é um voto do relator, não o conhecimento, eu não entrei no mérito da história, né? Então, claro, eu ia dizer que há um cenário novo que não havia quando o voto do relator foi proferido, e muito menos quando a proposta foi apresentada, certo? Então, há uma questão que pode até fazer com que o próprio relator reveja a questão do conhecimento. Mas sobre mérito eu não falei nada. Agora, quanto ao mais, eu também vou respeitar aqui um pedido de vista. E agora, eu só gostaria de deixar uma posição pessoal minha clara, que acho que a idade me permite isso, de dizer que é salutar, até a própria posição é salutar, é normal, faz parte, é assim que se tem conseguido as coisas do país, não estou contra isso. Mas também há de se entender, em contrapartida, e eu estou em júri tanto tempo, eu estou em júri da defesa de um cidadão que tinha 500 mulheres lá fora gritando justiça, justiça, não preciso nem dizer o que aconteceu com o rapaz que eu defendia, né?
Enfim, então a pressão, às vezes, também ela tem os dois lados, né? Então, por exemplo, no caso aqui concreto, eu trabalho em assistência há mais de 30 anos. Então, eu acredito que não é por eventualmente, eu nem falei do mérito, né? Mas não é por eventualmente haver a minha ou a de terceiro, né, discordância no mérito, que eu possa ser taxado de conservador, enfim, eu entendo que os argumentos utilizados são válidos, como argumentação. Aliás, há uma colega aqui que fez uma argumentação que eu gostaria, se ela pudesse fazer júri, não perde um. Fantástica, gostei muito como argumentação. Mas eu digo, não é porque eventualmente venha não é, a se registrar o voto contrário que o colega. Até porque eu gostaria até de mencionar, entre a própria carreira, de uma semana para cá, eu vi mais de 100 colegas que se manifestaram, mais de 100, entendendo que ou a cota não tinha que ser como proposta, ou talvez de uma forma distinta. Enfim, não vou entrar no argumento, uma série de argumentos. Um ou outro falou de não conhecimento, mas a maior parte até conhece, então essa é uma questão que eu não tenho muito o que falar, né? Então, da mesma forma, independentemente dos colegas na carreira, a questão não é simples na própria sociedade, velho. Então, eu acho que nesse momento que a gente atravessa, eu estive vendo aqui um folhetim que eu recebi aqui hoje, tem até um artigo aqui de contracapa aqui, que vai mostrar o momento político que a gente vive. O artigo aparentemente, tenta ser neutro, mas se os colegas olharem, ele não é neutro. Basta olhar aqui, tá? Foi entregue hoje aqui. A primeira página, esse voto negro sacode, esse é neutro? Bom, esse é neutro. Enfim, eu digo, esse artigo, que na minha opinião, então o momento político talvez até justifique que esse elemento possa ser bom. Talvez, quem sabe, a semana vindoura. E por último, só para terminar, eu também não antecipei o voto do mérito, né? Fica para a semana que vem. Mas aí, só regimentalmente, é claro que é provável que isso seja mantido, será aprovado, porque já temos um número majoritário. Aliás, eu até gostaria de lembrar, só a matéria é tão complicada, que esse mesmo tema já foi colocado no Conselho há 4 anos atrás, e há 2 anos novamente, inclusive 3 dos atuais representantes do Conselho, que estão na administração, faziam parte do Conselho naquela época, em que não foi aprovado. Não mudou nada na matéria. Mudou a emenda 80 para conhecimento, é verdade, né? Fora isso, não mudou nada. O mérito é o mesmo. Mas... uma parte, mas não foi julgado. Só uma parte, não foi julgado, foi adiado. O mérito não foi enfrentado. Sempre foi adiado. Agora pede segmento de uma semana. Agora, o que eu queria falar é o seguinte: regimentalmente, apesar de ser provável, pode até noticiar isso, não acredito que qualquer colega vá mudar aí de voto, mas regimentalmente não está decidido, porque o regimento diz que até a definição dos votos tem que ser declarado o resultado, qualquer conselheiro pode alterar o seu voto. Ainda assim, eu agradeço muito esse momento todo, porque me ajudou a pensar, muito bom, e quanto à pressão em si não me preocupa. Só gostaria de observar que tem 2 lados, né? Tem um lado de quem pressiona, que é um resultado, mas tem o lado da individualidade, da liberdade de quem vai votar também. Ô Pedro, você me concede uma parte? Concedo, sim. Então tá bom. É que assim, aqui na Defensoria Pública, a gente, na verdade, luta diariamente nas varas criminais contra decisões arbitrárias da Justiça que arbitrariamente prendem o cidadão com base no clamor social. Diariamente. Eu queria dizer assim o seguinte: não é também por conta do clamor social que a gente é obrigado a tomar decisões de forma sem pensar. Não é? Acho que o clamor social é importante até para amadurecer as ideias. E esse voto longo tem quantas páginas? Umas 50, né? 61. 61, papel de hoje. Mas de minha parte, não tenho qualquer outro problema, desculpe, foi só para registrar e agradecer a presença de todos também. Quem mais quer falar sobre esse processo? Ver se a secretaria consegue mandar ainda hoje o processo, porque no final de semana rende, né? Então a vista ficou pro Horácio e pro Wagner, né? Está registrado, você? Fica registrado então a vista. Expressei. Acho que foi perguntada a quantidade de votos adiantados, a gente tem 6 votos, né? Que na linha do que o Dr. Pedro falou, não impede, quer dizer, todos os demais ainda que tem para se manifestar,
né, e a votação final. Mas já temos 6 votos, que já é a maioria do conselho. Eu só não posso declarar isso como vencedor até o final dos debates, mas a gente já tem 6 conselheiros que manifestaram pela criação das cotas na Defensoria Pública por deliberação. Se nos permitir, vamos então recorrer a outros lugares do Brasil que já têm uma experiência dos problemas, e aquele problema é legado pelo relator, vamos trazer sugestões para ajudar para ganhar em tempo. Obrigado. Porque com certeza o próximo concurso vai ter cota, porque vocês estão do bem. Obrigado. Mas quem não aprova não é do mal. Acabou. Tá bom. Acertar aqui. Uma hora, seguindo a ordem do dia, eu pedi inversão para a gente voltar aos estágios probatórios, se eles tiverem. Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Zumbi, Antônio Conselheiro. Com a palavra, vou chamar estágios probatórios, 062. Laura Nagos, Filhos Lima, Edgar Querini Neto, são os 2 votos para a relatoria do conselheiro. Os dois. Os dois estão um voto favorável da corregedoria, preencheram todos os requisitos, inclusive de comparecimento ao curso de preparação à carreira da EDEP, e eu voto pela confirmação da continuidade do estágio probatório de ambos. Nenhum impedimento. Então, os dois Dois votos. 073, Marcos Vinícius Manso Lopes. Gomes, com a palavra do professor Bruno. O interessado é lotado no Polo de Atendimento ao Público de Santo Amaro, apresentou seu segundo relatório tempestivamente, escreveu suas atividades desenvolvidas, manifestação da CAEP é favorável à manutenção do estágio probatório, acompanhada pela Corregedoria Geral, razão pela qual voto pela continuidade do estágio probatório. Então, nós temos voto dos relatores, todos concordam com isso como está, aprovado por unanimidade. Então, vou declarar. Então, declaro encerrada a sessão.